Boa tarde, meu nome é Henrique Arias, eu sou professor do Instituto Politécnico da UERJ e essa aqui é uma aula sobre a lei de Newton da atração gravitacional. Essa aqui é uma aula prática, então nós vamos nos focar sobretudo em resolver exercícios, mas antes disso a gente vai rever um pouco a teoria que já foi explicada previamente. Ok? Então, para resolver os exercícios que a gente está planteando aqui, nós primeiro temos que lembrar qual que é a lei da atração gravitacional de Newton. Newton plantea que existe uma força entre todos os corpos pelo fato de eles terem massa, certo? Se tem dois corpos que têm massa, esses dois corpos vão ter uma força de atração que vai tentar juntar eles, atrair eles, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem um corpo mais massivo, massa M maiúscula, e um corpo menos massivo, M minúscula, sua massa. E vamos dizer que eles tenham separado certa distância de aqui. Então eles possuem certa separação espacial. É, então Newton diz que pelo fato de eles terem massa, esses dois corpos vão tentar se atrair, vai existir uma força de atração entre eles, que vai tentar juntar esses dois corpos, certo? Então, essa aqui vai ser a força da atração gravitacional de Newton. E Newton vai dizer que essa força vai ser proporcional às massas dos corpos. Se temos corpos muito massivos, a força de atração vai ser muito grande. Só que essa força de atração também diminui com a distância. Conforme os corpos estão mais afastados, a força vai ser mais fraca. Então, a fórmula de Newton da atração gravitacional vai ser essa aqui. A força vai ser proporcional às massas, vai ser uma constante G, que é chamada constante da atração gravitacional ou da gravitação universal. Então essa aqui é uma constante e a força vai ser essa constante vezes o produto das massas. Então a força é proporcional às massas, mas cai com o quadrado da distância entre as massas. Essa aqui é uma fórmula simples, mas esta fórmula simples ela explica muitas coisas. De fato, Newton chega a esta conclusão, a esta fórmula, estudando resultados prévios de Kepler e de Galileu. Kepler, ele estudando o movimento dos planetas, vendo de fato os movimentos dos planetas, observando e medindo o movimento, ele chega às suas leis do movimento planetário, as leis de Kepler, que dizem que os planetas se movem em elipses, que percorrem áreas iguais em tempos iguais e tudo mais. Por outro lado, Newton também sabia dos resultados de Galileu do movimento de queda livre. Galileu analisou não o movimento dos planetas longe aqui, senão ele analisou o movimento dos corpos perto da superfície da Terra, como era a queda livre dos corpos. E ele chega a uma conclusão que todos os corpos devem cair da mesma forma, perto da superfície da Terra, experimentando sempre a mesma aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, Newton, analisando os resultados de Kepler e Galileu, apoiando-se sobre os ombros deles, ele chega à sua lei da gravitação universal. E esta fórmula simples, então, ele explica o movimento dos planetas e o movimento dos corpos perto da superfície da Terra. Uma lei que unifica coisas que a gente poderia pensar estão muito distintas e são muito separadas umas das outras, né? Os planetas com a queda de uma pedra na superfície da Terra, certo? Então essa aqui é a lei de Newton da gravitação universal e G é chamada a constante da gravitação universal. Okay? G é 6,67 vezes 10 a menos 11, né?
Newton por metro quadrado por quilo quadrado. Ok? Mas a gente poderia se pensar se de fato existe essa força entre os corpos, né? Por exemplo, entre uma pessoa e a Terra. A gente está desenhando aqui que essa força é a mesma sobre os dois, sobre a Terra e sobre a pedra, digamos. Mas a gente poderia pensar de fato existe uma força sobre a pedra, mas não existe uma força sobre a Terra que a pedra exerce, né? A gente vê que a pedra se aproxima da Terra, mas a Terra parece que é imóvel, ela ninguém está tentando puxar a Terra em um sentido ou certo? Atrair a Terra toda com a mesma força ainda, né? Então isso se deve a que a força, embora seja a mesma, a aceleração é distinta entre os corpos. A força sobre a Terra, sobre a pedra é igual, mas as acelerações são distintas. Segundo a lei de Newton, a aceleração é força dividida pela massa. Então, se a gente tem a mesma força, mas as massas são distintas, as acelerações são distintas. Se a massa é muito grande, a gente estaria dividindo uma força por uma grande massa. Então, isso daria uma aceleração muito pequena. Certo? Então, esse é uma observação importante para a gente notar que, embora a força sejam iguais, as acelerações não serão iguais. A aceleração sobre o corpo maior vai ser pequena, enquanto a aceleração sobre o corpo menor vai ser grande. Certo? Então, esse aqui é a aceleração sobre o corpo pequeno. Desculpa, sobre a massa grande. Esse aqui é a aceleração sobre o corpo pequeno. Certo? Isso por quê? Pela segunda lei de Newton. Vamos ver aqui. Pela segunda lei de Newton, a gente tem que a força é a massa, certo? Vezes a aceleração. Seja, a aceleração vai ser a força dividida pela massa. Então, a aceleração sobre a massa grande vai ser a força dividida pela massa grande. Enquanto que a aceleração sobre a massa pequena vai ser a força sobre a massa pequena. Certo? Se a massa da maior é muito maior que a massa da pequena, a gente estaria dividindo essa força por uma massa muito grande. Isso implica que essa divisão vai dar um número muito pequeno. Então, se a gente divide por uma grande massa, o resultado é ter uma aceleração muito pequena. Ou seja, a aceleração sobre a massa pequena é muito grande, enquanto que a aceleração sobre a massa grande é pequena. Certo? Então, sim, de fato, se a gente tem uma pedra e a Terra, eles têm a mesma força, mas a aceleração sobre a pedra é muito maior e a aceleração sobre a Terra é muito pequena, porque a Terra é muito massiva. Então, é a mesma força, mas a aceleração sobre a Terra, por ela ser muito massiva, é quase zero, é quase desprezível. Certo? Então, essa aqui foi uma revisão rápida, simplesmente, da lei de Newton da atração gravitacional. E agora a gente vai partir para os exercícios. Tá bem? Bem, nós vamos agora começar a resolução dos exercícios e vamos resolver então essa primeira questão. Nesta questão diz temos duas massas, uma massa M e uma massa 2M, certo? Essas duas massas estão colocadas acima do eixo X, certo? E vamos colocar outra terceira massa, uma massa M maiúsculo, que vai ser colocada acima do eixo X também, certo? E a primeira pergunta, a primeira parte da pergunta, na verdade, né?
em que ponto teria que ser colocada essa terceira massa de tal forma que a força gravitacional sobre ela seja zero, a força resultante sobre essa terceira massa seja zero, certo? Então a gente tem que encontrar esse ponto no qual essa terceira massa não sente nenhuma força devido a essas duas massas que já estão aqui presentes, certo? Então, digamos que a gente coloca a terceira massa aqui. Essa aqui é a terceira massa. E sobre essa terceira massa, as duas primeiras, a massa M e a massa 2M, vão exercer uma força de atração gravitacional, né? Devido a, segundo Newton, as massas tendem a se atrair, né? Então, a primeira massa, M, exerce uma força de atração sobre essa massa M maiúscula, que vai ser uma força de atração F1, porque tenta juntar essa massa. E essa segunda massa, 2M, vai também exercer uma força sobre essa massa M maiúscula. Então vai ser uma força F2, que também tenta levar essa massa ao sul, junto dessa segunda massa 2M. A gente está vendo que se colocamos essa terceira massa desse lado aqui, certo? À direita das duas massas, essas forças sobre a massa M maiúsculo, elas se somam, elas estão no mesmo sentido, então elas se somam e não é possível que a gente tenha uma força zero aqui. Não é possível que essas forças se anulem e que a gente tenha que a força resultante sobre M maiúsculo seja zero. Então, a gente está vendo que aqui não pode ser a posição, né, que a gente está procurando. Se a gente considera agora então que a terceira massa seria colocada aqui, num ponto entre as duas primeiras massas, aqui a gente tem que a primeira massa, M, exerce uma força de atração F1 que vai para a esquerda, mas agora a segunda massa, 2M, exerce uma força que vai ser uma força de atração que vai ir para a direita agora. Então, neste caso, as duas forças sobre essa massa M maiúscula não se somam, na verdade elas são opostas entre si, então elas tendem a se subtrair uma da outra, né? Então vai ser nessa região em que a gente vai conseguir encontrar a posição em que a força é zero, né? Então a gente tem que a posição da massa M maiúscula vai ter que estar entre x0 e x igual a L para que a força sobre ela seja zero, certo? Vocês poderiam perguntar, e o que acontece se a gente coloca a massa M desse lado aqui, à esquerda das outras duas? Aí vai acontecer a mesma coisa que aqui. As duas forças, se a gente colocar a terceira massa desse lado aqui, as forças sobre essa massa M maiúscula seriam as duas para a direita e elas não se anulam. Então, a única possibilidade da gente ter que as forças sobre M maiúscula se anulem é que ela esteja no meio entre as duas massas M e 2M, certo? Então, a gente já sabe mais ou menos onde que temos que procurar esse ponto entre x0 e x0. Está bem? Então tá. Vemos que para termos uma força resultante zero sobre M, né? Ou seja, que não tenha nenhuma força no final, uma força resultante zero sobre M, as forças sobre ela, né, tem que se anular. Certo? Entre si, ou seja, a força F1 tem que ser exatamente igual à força F2 e dessa forma a gente vai conseguir anular essas duas forças e não vai ter nenhuma força sobre M maiúsculo, ok? Certo? E agora, a força F1 é devido
a atração gravitacional, né? Certo? É a força de gravitação, a força de atração gravitacional de M1 sobre M. Beleza? Certo? E pela lei da gravitação de Newton, né? A gente sabe qual que é a expressão dessa força. Certo? Então, a lei de Newton da atração gravitacional diz que a força de atração entre duas massas vai ser proporcional às massas, certo? Mas vai cair como o quadrado da distância entre as massas. Então aqui a gente precisa essa informação da distância entre as massas. A distância entre as massas, neste caso entre M minúsculo e M maiúsculo, vai ser x, né? Porque ela está na origem e ela está na posição x, então essa distância é x. Mas a gente também vai precisar dessa força F2 que tem a ver com a atração devido a 2m. A gente vai precisar dessa distância entre 2m e M maiúsculo. A distância aqui, se toda essa distância é L, né? Porque essa massa 2m está na posição L, toda essa distância é L, e esse pedacinho é x, o que resta vai ser L menos x, simplesmente, certo? Então com isso, a gente já consegue colocar aqui qual que é a força de atração gravitacional devido à primeira massa e à segunda massa, certo? A força F1 vai ser a constante de atração gravitacional, a constante da gravitação universal, desculpa, vai ser proporcional às massas, a M e M, certo? Sobre a distância ao quadrado, neste caso a distância x, devido à massa M minúscula, certo? Essa aqui é a força devido à primeira massa, certo? E de igual forma, né? De igual maneira, temos que a força F2 é a força de atração gravitacional entre M maiúsculo e 2m, né? Então vai ser o G, o produto das massas, só que agora as massas é 2m e M, né? E a gente tem que dividir pelo quadrado da distância. A distância, neste caso, entre as massas é L menos x, e a gente tem que dividir L menos x ao quadrado, certo? Essas aqui são as expressões das forças de atração gravitacional entre duas massas, né? Essa aqui é a força de atração devido à primeira massa sobre M maiúsculo. E essa aqui a força de atração devido à segunda massa sobre M maiúsculo, certo? A massa 2M atrai a massa M maiúsculo com essa força, e a primeira massa atrai essa massa M com essa força, certo? Então, ok. Então, para termos força resultante zero, né? Força resultante zero quer dizer que essa força, essa massa vai estar em equilíbrio, né? F1 tem que ser igual a F2, então F1 tem que ser igual a F2, a gente tem que F1 é Gm, M maiúsculo sobre x ao quadrado, isso tem que ser igual a F2, que é G 2m M sobre L menos x ao quadrado. Essa aqui é a condição que tem que ser satisfeita para que a força resultante sobre essa terceira massa seja zero. Aqui a gente pode simplificar esse G
M minúsculo com M minúsculo, M maiúsculo com M maiúsculo. E isto aqui então implica, certo? Passando esse lado aqui a multiplicar, vai implicar que L menos x ao quadrado tem que ser igual a 2 vezes x ao quadrado. Certo? Ok. Essa aqui é a condição que a gente tem que resolver. Só que a gente pode expandir esse lado esquerdo aqui. L menos x tudo ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado menos 2 vezes Lx, né? Mais x ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a 2x ao quadrado. Agora a gente pode passar a subtrair todo esse lado esquerdo para o lado direito. E a gente vai chegar nessa expressão, que é x ao quadrado mais 2 vezes Lx menos L ao quadrado tem que ser igual a zero. Essa aqui é a equação quadrática, né? Que a gente tem que resolver. Certo? E como que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai lembrar da fórmula de Bhaskara, certo? Então aqui a gente vai lembrando que essa equação quadrática ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Essa equação tem duas soluções, certo? Dadas por x vai ser menos b mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes ac, certo? Tudo dividido por 2a. Essa é uma das soluções. A segunda solução é quando a gente pega um menos aqui, certo? Então, lembrando esta fórmula para resolver essa equação quadrática, a gente pode simplesmente aplicar aqui a fórmula e obter as soluções, certo? Quais seriam as soluções? As soluções seriam x igual a menos b, que neste caso seria menos 2l, mais menos raiz quadrada de b ao quadrado, 2l ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é menos l ao quadrado. Tudo dividido por 2 vezes a, neste caso é 1, então fica 2. E simplificando aqui, esse 2l ao quadrado fica 4l ao quadrado, mais 4l ao quadrado é 8l ao quadrado. 8, raiz de 8l ao quadrado é 2 raiz de 2l. E como a gente tem um 2 aqui, vocês podem fazer essa conta rapidamente. Isso vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de 2l. Ok? Essas são as duas soluções. Então temos uma solução que é positiva quando a gente pega o mais, e quando a gente pega o menos, raiz de 2, com menos 1, todo esse x fica negativo. Só que, da parte aqui em cima, a gente está vendo que a única solução em que as duas forças se anulam é em um x positivo, que está à direita do zero, é maior do que zero, e menor do que L, tá aqui entre 0 e L. Um x negativo, na verdade, não faz sentido. A solução x negativa que a gente está encontrando aí é uma solução na qual f1 é igual a f2, sim, mas são iguais em módulo somente, mas não se anula, certo? Então, aqui à esquerda, nesse lado aqui, as duas forças são iguais, mas estão no mesmo sentido, então não se anula. Então a gente precisa somente escolher uma solução, que seria o x positivo, né, daqui, né? Destes dois valores possíveis, o único
valor aceitável é o positivo quando a gente pega o sinal mais do raiz de 2, certo? Então, a solução negativa é descartada. E a gente tem que x tem que ser somente menos 1 mais raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2 menos 1 vezes 0. Ok? Essa aqui é a solução da primeira parte da questão, então. Certo? É o ponto no qual as forças sobre essa terceira massa se anulam. Certo? Se anulam porque F1 é igual a F2. E se anulam porque F1 é igual a F2 estão em sentidos contrários. Nesta região aqui, entre 0 e L. Certo? Tem uma região em que F1 é igual a F2, mas não estão em sentidos opostos. Aqui à esquerda tem um ponto em que F1 é igual a F2, mas estão no mesmo sentido, então não se anula. Esse ponto vai ser exatamente esse valor aqui, de menos 1 menos raiz de 2, certo? As forças são iguais, mas não se anulam porque estão no mesmo sentido. Então a gente esquece dessa solução porque não resolve o que a gente está querendo. A gente quer um ponto em que F1 seja igual a F2 e que estejam em sentidos opostos, se anulando essas duas forças. Ok? Bem, então essa aqui é a solução da primeira parte. Esse aqui vai ser o valor de x, no qual as forças sobre essa terceira massa se anulam. E raiz de 2, né, é 1.41, né? 1.41 mais ou menos, né? Se a gente subtrai 1, fica 0.41 mais ou menos. Então x vai ser 0.41 L. Um pouquinho menos da metade L, menos de que 0.5. Então a solução não vai estar exatamente na metade L, né? O ponto, senão vai ser em 0.41 por aqui, um pouquinho mais perto de L. Ok? Esse vai ser o ponto em que as forças se anulam e a força resultante sobre essa massa M maiúsculo é 0. Beleza? Então agora vamos partir para a parte B da questão. A parte B da questão, ela pede qual que é a componente X da força sobre a massa M. Ok? Então aqui a gente tem de novo o desenho das duas massas, né? E a gente vai colocar aqui uma terceira massa. E a gente tem que calcular a componente X da força sobre essa terceira massa. Ok? Eu vou esquecer um pouco esta segunda massa. Daqui a pouco a gente coloca ela de volta. E vou somente trabalhar com a força provocada devido à primeira massa sobre essa massa M. Certo? Essa massa M está numa posição X, digamos, né? E a força vai ser assim, né? Essa força é F1. Certo? Ok. Então, a força devido a E sobre M maiúsculo, né? É F1, né? Que segundo a lei de Newton da força gravitacional vai ser a constante da gravitação universal vezes a massa, né? M de M1 da primeira massa e M maiúsculo dividido pela distância ao quadrado. E a distância entre estas duas massas, né, é x. Que essa está em x0 e esta está na posição x. Então aqui a gente tem uma distância de x. Certo? Só que a gente lembra que a força é uma quantidade vetorial, né? Certo? A força é um vetor, é uma setinha.
ela tem um módulo que é a intensidade da força que vem dada por essa fórmula, mas ela também tem uma direção, né? Então, essa força aqui, F1, vai ter esse módulo e vai ter uma direção U1, certo? E qual vai ser a direção da força? A gente está vendo aqui, olha, a direção da força F1 vai ser para a esquerda, quando essa massa está neste lado do eixo X. E se a massa M está do lado negativo do X, a força vai ser para a direita, né? Se ele está deste lado, do lado direito de M, a força é para a esquerda. Se a massa M maiúscula está do outro lado, a força vai ser para a direita, certo? Então a direção depende da posição onde está essa massa M maiúscula, certo? Ou seja, certo? Onde a direção de F depende da posição da massa M, certo? A direção, esse vetor unitário U1 vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos I quando a posição está para a direita. Esse I é um vetor unitário, é o vetor unitário que vai nesse sentido do eixo X, certo? Então, se a posição da massa M maiúscula está para o lado direito, em X positivo, né? A direção da força vai ser negativa, em menos I, vai ser para a esquerda. E o contrário vai acontecer, né? Se a posição da massa está do lado negativo de X, do lado esquerdo da massa M minúscula, a direção da força vai ser positiva, certo? Então, a direção da força é para a esquerda, é menos I, quando a massa está para a direita, em X positivo, e é para a direita a direção quando a massa está para o lado esquerdo, certo? É isso que significa essa lei aqui. É menos I quando ele está à direita e é mais I quando ele está à esquerda. Está lado positivo ou lado negativo do X. Ok? Ok? E isto pode ser escrito desta forma. Que esse vetor unitário U1 vai ser menos I vezes o X dividido pelo módulo de X. Ok? Por quê? Porque se vocês prestarem atenção, aqui x dividido pelo módulo dele, se x for positivo, o módulo de x é igual a x, porque o x é positivo. Então, se x é positivo, todo isso aqui é 1 e o vetor unitário fica menos i, que é o que a gente quer aqui. Quando x é positivo, maior que 0, todo esse termo fica 1 e o vetor unitário fica menos i, que é isso aqui. Agora, se a gente pensa em um x negativo, quando o x é negativo, o valor absoluto dele é menos x, é o negativo dele, porque ele é negativo, o valor absoluto tem que ser positivo. Então, quando o x é negativo, o valor absoluto de x é menos x, e então quando a gente faz essa conta, x sobre módulo de x, quando x é negativo, todo isso aqui fica menos 1, com esse menos, o vetor unitário fica mais i, certo? Que é o que a gente quer aqui. Se x é negativo,
o vetor unitário é mais I aqui. Certo? Vou colocar aqui mais. Certo? Então, essa formulinha aqui já descreve o que a gente quer. A força é para a esquerda quando a massinha está à direita e a força é para a direita quando a massinha está para a esquerda. Certo? Essa discussão que a gente está tendo no início de qual é a direção da força pode ser resumida nessa pequena fórmula aqui. Ok? Ok. Então, portanto, podemos escrever que F1, a força devido à primeira massa, né, vai ser G, M sobre x ao quadrado, né, vezes esse é o módulo, né, a intensidade da força, e a direção é esse pequeno vetor unitário U1. Só que esse vetor unitário U1, a gente está vendo que vai ser menos I x sobre o módulo x. Certo? O x ao quadrado é a mesma coisa que módulo x ao quadrado. Então, a gente pode escrever isso aqui como a força F1 sendo menos GMMX, né? GMMX, e x ao quadrado, módulo x ao quadrado, é a mesma coisa. Só que aqui a gente tem um módulo x ao quadrado e aqui módulo x, fica módulo x ao cubo. E tudo vezes o vetor unitário I. E essa aqui é a fórmula que a gente precisa. Essa aqui é a força devido à primeira massa sobre essa massa M maiúscula. Certo? E o que está aqui dentro é a componente, então, na direção X. Certo? Certo? Então temos o que? A componente da força sobre M devido à primeira massa, a componente x, né? A componente x da força sobre M devido à primeira massa é, vou colocar assim, F1 de x vai ser menos GMM sobre módulo x ao cubo vezes o x. Ok? É isso que a gente está querendo. É a componente da força, né? Essa aqui é a componente da força devido à primeira massa. Falta ainda a componente da força devido à segunda massa, mas isso é totalmente análogo, vocês vão entender aqui. Bem, vamos trabalhar então qual que é a componente da força na direção x devido à segunda massa. Certo? Devido à segunda massa, a gente também tem uma força sobre essa massa M maiúscula que está aqui, digamos. Né? Essa massa M maiúscula vai estar numa posição x, né? E sobre ela vamos ter uma força F2. Essa força F2 é devido a esta massa 2, né? Aqui a gente tem uma distância que é x menos L, né? É a separação espacial entre essas duas massas, certo? Então, tá. Devido à segunda massa, temos uma força sobre M dada por F2, certo? Onde esse F2 vai ser G vezes o produto das massas, né? Que é 2M e M,
Então aqui fica G vezes 2M vezes M maiúsculo, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Essa é a força, né? É a fórmula que a gente aprendeu. Só que essa na verdade é uma parte da força. Essa é a parte que nos diz qual é a intensidade da força, o módulo. Mas a força é um vetor, ela é uma setinha, né? Então a gente precisa especificar também a direção, certo? Então essa força F2 é um vetor que vai ter esse módulo e vai ter certa direção U2, certo? U2 é um vetor unitário que nos diz, né, a direção da força F2. Direção de F2. Certo? Então, de novo, esse vetor unitário, U2, vai estar relacionado com esse vetor I, que é o vetor unitário que está dirigido no eixo positivo de x. Certo? A gente está vendo, olha, se a gente colocar essa massa M maiúsculo desse lado aqui, do lado direito de 2M, a força está no sentido contrário de I. Então, a força é menos I. Desculpa. A direção da força U2 é menos I, é oposta a esse I, quando x está, a massa M está ao lado direito da segunda massa, é 2M. Ou seja, quando x é maior do que L, tá? Ao lado direito. Mas se a gente coloca a massa M maiúscula desse lado aqui, neste caso a força F2 ela está no mesmo sentido que I. Ou seja, a força vai ser igual a I, vamos colocar mais I, quando o x é menor do que L, está ao lado, a massa M maiúscula está ao lado esquerdo de 2M. Então, quando x é menor do que L, a direção é mais I, e quando x é maior do que L, a direção é menos I. Certo? É a mesma coisa que a gente viu agora há pouco. E isto pode ser escrito da seguinte forma, que esse vetor U2 vai ser menos I vezes x menos L dividido pelo módulo de x menos L. Okay? Esta fórmula aqui, ela nos dá a direção em qualquer ponto, para x maior que L ou x menor que L. Quando x for maior que L, certo? A gente pode verificar aqui. Se x é maior que L, x menos L é positivo. E então o módulo de x menos L seria igual a x menos L, e tudo isso aqui fica 1, e aqui daria menos I, que é o que a gente está tendo aqui. Quando x é maior que L, a direção é menos I. Ou seja, quando a massa M maiúscula está do lado direito, a direção é menos I. Se a gente coloca a massa do lado esquerdo, x menor que L, a direção vai ser mais I. Isso aqui também sai daqui. Então, essa fórmula aqui resume já nossa qualquer a expressão da força, né? Certo? A força, então, devido a M2, que é 2M, né? É dada então por F2, que vai ser G vezes 2M vezes M sobre x menos L ao quadrado, né? Esse aqui é G vezes massa sobre distância ao quadrado. Esse é o módulo da força e intensidade. E falta a direção, que é o U2. Só que o 2 a gente está vendo que é menos I vezes x menos L sobre o módulo de x menos L.
Então, a força F2 vai ser menos G2M vezes M vezes x menos L sobre o módulo de x menos L todo ao cubo. Aqui a gente tem o vetor I. Certo? Ok, então essa aqui vai ser a força com força devido à segunda massa sobre essa massa M maiúsculo, né? E o que está aqui dentro, então, vai ser a componente dessa força. A componente X da força devido à segunda massa, né? Vamos colocar assim, F2x, que vai ser menos x vezes 2m vezes x. Desculpa. A componente da força vai ser menos g, 2m vezes m maiúsculo, vezes x menos l, sobre o módulo de x menos l ao cubo. Essa aqui é a componente. Ok? Ok, então eu vou fazer aqui um gráfico só para vocês entenderem o que esse resultado significa. Ok? Então vamos colocar aqui. Assim. Tá? Se vocês lembram, a força, a componente da força devido à primeira massa tem uma cara similar, menos g, m vezes x sobre o módulo de x ao cubo, né? Essa aqui é a componente devido à primeira massa, certo? Que é o que a gente viu aqui. É a componente x devido à primeira massa, certo? E esse aqui é as componentes devido à segunda massa. Agora vamos fazer um gráfico dessas componentes para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá? Bem, a primeira força F1, a componente da primeira força, desculpa, ela tem esse valor aqui, mas olha, ela tem esse sinal menos, então ela quer dizer que é negativa quando tudo isso aqui é positivo, e tudo isso aqui é positivo quando x for positivo. Então a força é negativa quando o x é positivo aqui. Aqui a gente vai desenhar somente as componentes. Então a componente vai ser negativa quando x é positivo, e quando x for próximo de zero, isso aqui vai ficar, se for positivo, esse x e x módulo x é a mesma coisa, então módulo de x seria x ao cubo, x sobre x ao cubo fica x ao quadrado, então isso aqui é basicamente 1 sobre x ao quadrado. E a gente vai ter que quando x vai para zero, isso aqui vai para infinito, certo? Então, quando o x é bem próximo da origem de zero, a gente vai ter que essa força F1 vai para infinito, mas como tem um final menos aqui, vai para menos infinito, na verdade. Então, essa aqui é a cara da força F1. Ela é negativa quando x é positivo, e quando x vai para zero, ela vai para menos infinito. E do outro lado, vai ser assim. Certo? Essa é a força devido à primeira, né? A primeira massa. Isso quer dizer o quê? Que a terceira massa
vai ter uma força muito grande que vai ser quase infinita quando ela estiver próximo de zero. É porque a força cai com a distância, à medida que a gente afasta a distância, mas também aumenta se a gente aproxima as cargas. Então, quando a gente junta as duas massas no mesmo lugar, elas em princípio teriam uma força infinita. Então, se a massa M que está na origem, e a gente traz outra massa para cima da origem, a gente tem uma força infinita. Só que de um lado vai ter, se a força M está próxima e do lado direito vai ser uma força infinita para a esquerda, negativa. E se a massa está do lado esquerdo, vai ser uma força infinita mais para a direita. Então é esse o significado desse infinito aqui. Essa aqui é a força F1. Vamos fazer agora a força F2. A força F2 tem um x menos L aqui. Ok? Então é x menos L sobre x menos L ao cubo. Então esse aqui é mais ou menos 1 sobre x menos L ao quadrado. Então ele vai divergir, né? Vai para o infinito. Agora, não como aqui quando x é zero, senão quando x é L. Certo? O ponto XL que vai ser importante para ele aqui. Então esse aqui é o ponto X igual a L. Certo? Então, de novo, a força é negativa quando X é maior que L, neste caso F2, mas quando X é igual a L, esse aqui vai para infinito, 1 sobre 0 vai para infinito, então a força F2 vai ter uma cara parecida, essa vai ser a força F2. Vai para 0 quando a distância é muito longe, mas vai para o infinito quando X é L, porque essa é a localização dessa massa F2. E por aqui a gente vai ter uma força assim. Opa. Essa aqui é a força da segunda massa sobre M. Certo? Olha, se a gente analisa a força F1 e a força F2 nesta região aqui, essas forças são positivas, então elas se somam, né? Não podem se anular, as duas forças são positivas, vão para a direita. Nesta região aqui, quando x é mais do que L, né? Certo? A gente está vendo que as duas forças são negativas. Esta região aqui, F1 e F2 são negativas porque estão indo para a esquerda, então se somam. A única possibilidade que a gente tem para essas forças se anularem vai ser aqui no meio. Certo? Entre x0 e xl, a gente tem que uma força F2 é positiva e a força F1 é negativa. Então, aqui que existe a possibilidade dessas forças se anularem, de uma ser oposta à outra e se anularem. Certo? E a gente viu que o ponto onde isso acontece é raiz de 2 menos 1 vezes L. É por aqui mais ou menos. Raiz de 2 menos 1 vezes L. Neste ponto, a força F2 e a força F1 são iguais em sentidos opostos e se anulam. Ok? Então essa seria a nossa primeira questão.